Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas e também aqueles que estão conhecendo a gente agora e vão se inscrever assim que o vídeo acabar. Sejam todos muito bem-vindos. Em primeiro lugar, eu quero desejar melhoras ao nosso Rei Pelé, saúde acima de tudo. Nós da comunidade do futebol, brasileiros, seres humanos acima de tudo, nos solidarizamos com a família, com os amigos, com os fãs que todos nós somos, orando pela saúde do nosso rei, que ele possa sair dessa, que ele possa vencer mais essa partida, né? Que ele possa ser decisivo de novo, como sempre foi ao longo de toda a carreira e como vai continuar sendo ao longo de toda a vida. Força, rei! Seguinte, sempre se comparou muito, né? Todo grande craque que surgiu no mundo justamente ao Pelé. Sempre se buscou um herdeiro do trono, ou até mesmo um substituto na condição de melhor jogador da história do futebol. Eu nem vou falar de números aqui, né, que todo mundo sabe que são absurdos os números do Pelé, mas eu vou falar de fatos mesmo. Existe um futebol antes e depois do Pelé. Quando o Pelé surgiu, ele era um fenômeno técnico, mas também físico, porque ele era forte fisicamente, tinha explosão, velocidade na arrancada e na condução de bola, tinha uma ambidestria para chutar e para driblar, que ainda não se tinha visto no futebol mundial até então, um recurso para finalizar incrível, uma impulsão para cabeceio também sem igual, uma visão de jogo para passes maravilhosa. Então o mundo não tinha visto nada parecido com o que foi o Pelé. Isso desde um moleque no Santos, tá? Ganhando Copa do Mundo com a seleção aos 17 anos. Então, quando o Pelé surgiu, foi como se ele tivesse dito: a partir daqui, o futebol é um esporte. Não é mais uma brincadeira para fazer o que eu faço. Ou para me impedir de fazer o que eu faço, vocês vão ter que se aprimorar muito tecnicamente, em questão de fundamento mesmo. E evoluir muito fisicamente, porque o biotipo do Pelé era assustador. Imagina o futebol dos anos 60 e 70, agora imagina um cara com o físico do Mbappé jogando naquela época. Claro que ele não tinha a mesma velocidade do Mbappé, até porque isso a gente já tá falando de como o jogo evoluiu, andou para frente, e daí vem o nosso título do vídeo, né? De que é impossível a gente falar quem foi o melhor jogador de todos os tempos. Ou melhor dizendo, se alguém que veio depois do Pelé superou o próprio Pelé. Porque o Pelé foi a revolução do futebol. Foi o início da modernização, da busca por novas formas de jogar, da identidade do futebol brasileiro como um futebol bonito, irreverente, de grandes improvisos, do talento puro, do que a gente chama de futebol arte, de se divertir jogando, mostrando que o futebol não era um jogo engessado que só os passes e ocupação de espaço eram necessárias para poder jogar. Então, principalmente o que a gente precisa entender: o Pelé estava à frente do seu tempo. Ele não jogava o futebol que se praticava na época em que ele estava inserido. Ele praticava um futebol do futuro. Ele praticava um futebol que seria a regra anos e anos depois do surgimento dele. Tanto que hoje a parte física é muito exaltada, até como necessária para se jogar futebol atualmente. A velocidade, a intensidade, as distâncias percorridas, tudo isso é tido como fundamental para se jogar o jogo. E é claro, talento para jogar também, né? Saber o que fazer com a bola, inteligência para jogar, saber a hora certa de driblar, de correr, de se deslocar, de passar a bola, de tentar uma finalização. E aí, a partir do Pelé, as escolas de cada país foram se moldando, ou para tentar criar à sua maneira os seus Pelés, ou para criar formas de parar aquele jogo. Não é só por causa do Pelé, mas por causa do futebol brasileiro em si, né? Que foi bicampeão do mundo consecutivo, que tinha o Santos excursionando pelo mundo todo, enfim. Os craques que vêm surgindo depois do Pelé são como se fossem os Pelés das suas épocas. Nos anos 80, o mundo teve o Maradona, que foi constantemente comparado ao Pelé, né, pelo povo argentino principalmente, né, que era um cara com algumas virtudes técnicas bem parecidas, né? Também era driblador, jogava ali mais ou menos na mesma faixa do campo, né, como um camisa 10, que era o ponta de lança, podendo jogar como segundo atacante. Isso também é um capítulo à parte, né? Inclusive vestir a camisa 10 significava jogar numa determinada posição, isso antes do Pelé. Assim como todos os números, né? Dependendo da cultura, é claro. Aqui no Brasil, lateral direito é o 2, lateral esquerdo é o 6, primeiro volante é o 5. Na Inglaterra, por exemplo, o lateral esquerdo é o 3, o volante é o 4. Na Alemanha, esse volante é o 6. Mas o camisa 10 passou a ser, depois do Pelé, o melhor jogador do time. Isso no mundo inteiro. Passou a significar que o craque do time precisa usar a camisa 10. Isso começou por causa do Pelé.
Então Maradona usou a 10 por causa do Pelé. O Zico usou a 10 por causa do Pelé. O Platini usou, o Zidane, o Roberto Baggio, o Rivaldo, o Ronaldinho, todos eles eram muito diferentes do Pelé, né, porque o jogo foi mudando de demandas. Há alguns aqui que eu citei se destacavam mais pelos passes, né, do que pelos dribles, eram até mais franzinos fisicamente, tinham na elegância de conduzir a bola, cadenciar o jogo, né, sempre com a cabeça levantada, a sua principal virtude, muito mais do que serem fenômenos físicos como o Pelé. Eles entravam na área também, faziam gols, invariavelmente eram até os artilheiros dos seus times, criaram a identidade do camisa 10 clássico como função do futebol, mas sem dissociar o fato de que o melhor jogador do time tinha que usar a 10. E isso dura até os dias de hoje, né? Passando pelos anos 90, quando o Romário vestiu a 10 do Barcelona, o Edmundo vestiu a 10 do Vasco, o próprio Roberto Dinamite, antes dele no Vasco, também vestiu a 10. Nos anos 2000, o Adriano vestiu a 10 do Flamengo, o Tevez vestiu a 10 do Corinthians. Nos anos 2010, o Neymar, antes de migrar para a função de 10, né, ainda como ponta esquerda, vestiu a 10 da seleção brasileira. Hoje a gente viu o Harry Kane com a 10 do Tottenham, a gente viu o Agüero com a 10 do City, a gente vê o próprio Mbappé com a 10 da França, entre vários exemplos. E nenhum desses jogadores aqui faz a função de camisa 10. Eles vestem a 10 porque são os craques, os melhores jogadores das suas equipes. Mas o grande nome assim a ser debatido já há algum tempo, né, e a discussão até ganhou força depois da Copa do Mundo, é se o Messi, outro camisa 10, superou Pelé na condição de melhor jogador da história do futebol. Isso porque o Messi demorou 5 Copas para ganhar a primeira dele. O Pelé ganhou 3 em 4 disputadas, mas vamos deixar essa informação à parte. O próprio Pelé até brincava com isso, né, dizendo que os argentinos nem entram em consenso, né, entre eles, entre quem era o melhor argentino, o Messi ou o Maradona, mas acho que essa discussão já ficou para trás. O Maradona é maior como personagem, figura emblemática, quase religiosa, né, lá na Argentina, mas falando de campo e bola, o Messi é um jogador melhor do que o Maradona foi. Eu acho que quem viu os dois jogar não tem dúvida disso. A gente é privilegiado de ver o Messi jogar, é o melhor e agora o maior jogador da nossa geração. Ele é o nosso Pelé, mas o Messi é um jogador que começou a sua carreira profissional em 2005. O futebol mudou muito ao longo dos anos, né? Em 2022, ele já é muito diferente em relação a 2005, imagina em relação à época do Pelé. Então, assim, é impossível comparar épocas porque os jogadores estão inseridos em contextos muito diferentes. Se o Pelé estava à frente do seu tempo na época dele, hoje em dia jogaria um futebol muito mais intenso, mais pegado, com menos espaços, com uma marcação que reduziria o tempo que ele tinha com a bola nos pés. E ao mesmo tempo o Messi não seria o mesmo jogador que ele é hoje se ele jogasse nos anos 60, anos 70, porque muito do que ele é, do que ele faz, do que ele se tornou, é por causa do futebol moderno, das demandas do futebol moderno. Então naquela época não existia o ponta canhoto jogando pela direita, que ele foi no começo da carreira, não existia o falso 9, que ele foi durante um tempo na carreira, embora o Tostão tenha feito uma função muito parecida, né, na seleção da Copa de 70. Né, o ponta de lança, que na minha opinião é a melhor posição para o Messi hoje, não jogava com a velocidade de raciocínio, com o pouco espaço que ele tem para pensar, ter que fazer as transições com a velocidade, jogando entre linhas, que o Messi faz hoje. Então, todos os craques do passado não conseguiriam jogar da mesma maneira que jogavam o futebol, né, agora no presente. Como os craques do presente também não jogariam o futebol de hoje no contexto do passado. Teria de haver uma adaptação ao jogo que era praticado a cada época. E aí é impossível dizer, né, se o Pelé faria o que ele fez hoje em dia ou se o Messi seria o mesmo Messi na época do Pelé. Acho que a melhor definição que temos é: o Messi é o nosso Pelé, é o melhor da nossa época, mesmo que seja até mais prudente comparar ele com o Maradona, né, no caso, porque os estilos até de correr, de conduzir a bola próximo do pé fossem mais semelhantes, mas aqui eu estou falando de tamanho, de figura. Assim como o Maradona foi o Pelé da sua época, né, que antes do Pelé houveram também Di Stéfano, Puskás, craques das épocas deles, né, mas que pós-Pelé acabam até meio que esquecidos na discussão, mas que foram os Pelés da época deles também. Isso porque também a gente não está colocando o Cristiano Ronaldo na discussão, que é uma máquina de fazer gols, artilheiro máximo de quase tudo que disputou, superou até o Pelé em gols oficiais na carreira, artilheiro de 2 das camisas mais importantes que ele já vestiu,
artilheiro da maior competição de clubes do mundo, da maior competição de seleções da Europa. Nenhum artilheiro máximo de seleções fez tantos gols quanto ele em Portugal, mas aí o gigantismo do Cristiano vem dos números, das estatísticas, das artilharias, dos feitos brutos que são irrefutáveis, mas que não vêm acompanhados com tanta intensidade quanto o Messi e outros caras que a gente citou aqui, do encantamento, né, de ter visto jogar, do brilho no olhar, da sensação de que nunca teve um outro igual, que jogava daquela maneira, que dificilmente vai existir outro igual. Um cara que treinou muito para alcançar tudo que alcançou, é verdade, mostrou que o talento pode sim combater, aliás, o trabalho pode sim combater o talento, né? Muitas vezes até superar o talento, mas que para isso ele defende muito do físico. E uma hora ou outra o tempo cobra, como está cobrando, né, do Cristiano nesse momento. Então a gente teve por anos a discussão se o Messi é melhor que o Cristiano por esse título de ser o Pelé da nossa época, e muita gente levando a questão de quem seria até entre os dois o melhor da história do futebol, aquela história do GOAT, né, Greatest of All Time, né, o maior de todos os tempos. Qual dos dois seria? Tá esquecendo um pouco a galera do passado. Quando para mim essa discussão nunca existiu, porque assim como não se comparam jogadores de épocas diferentes, não se comparam jogadores diferentes em suas funções e características. Os dois inclusive caberiam junto no mesmo time, né, no auge das suas carreiras, né, o Cristiano mais terminal, o Messi mais construtor, né, partia mais da direita para a entrada da área, o outro da esquerda para dentro, um destro, o outro canhoto, um meio atacante baixinho, muita qualidade no passe, no drible curto, o outro finalizador, alto, muita velocidade, impulsão no jogo aéreo. Então a gente é privilegiado por ter vivido de ponta a ponta uma era que dois Pelés, digamos assim, dois craques do primeiro nível do futebol mundial, independentes de você preferir um ou outro, a gente tem que entender que um é fruto do aperfeiçoamento da sua maneira de jogar e o outro é fruto do talento. Então, concluindo, cada época teve o seu grande craque histórico, às vezes até mais de um, né? Na época do Pelé, por exemplo, a gente teve o Garrincha, teve o Cruyff, teve o Eusébio, mas ele foi o superlativo do que é jogar futebol. E desde então, cada época tem os seus melhores jogadores que sempre vão ser comparados ao Pelé. O que é um erro, né? Porque ele é incomparável também por ser de uma época diferente, não só por ser diferenciado. Então, por último, eu quero falar uma coisa muito importante. Não cometam o absurdo de só deixar para valorizar o Pelé depois que ele não estiver mais aqui, tá? Às vezes a gente inconscientemente até tem a mania feia mesmo, não tem outra palavra para definir, de tentar desvalorizar tudo que é nosso ou que a gente não viu. Ah, mas os números de mais de 1000 gols não são oficiais. Ah, mas quando ele jogava o futebol era mais lento. Ah, mas ele não jogou na Europa. Ah, mas ele fez muito gol no Campeonato Paulista. Ah, mas a Libertadores era mais curta. Ah, mas o Pelé parou de jogar oficialmente em 1977. Tem 45 anos que ele não joga mais. E ainda assim ele é a maior referência do futebol brasileiro para o mundo. Se não fosse pelo Pelé, não teríamos as 5 estrelas que temos no peito, pelo menos não as 3 que ele ganhou. Se não fosse por ele, o Brasil não seria o país mais bem sucedido em Copas do Mundo. E com certeza, se não fosse por ele, o jogo não teria se desenvolvido até chegar ao futebol que a gente vê hoje. Então a gente pode até não saber dizer se ele é o melhor, porque o jogo evoluiu, se modernizou, andou para frente, e nunca vamos saber como seria a adaptação dele e de outros jogadores da época, ou até de décadas de antes e depois, né, ao futebol atual. Mas com certeza ele é o maior e sempre vai ser. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!